igreja. Pode tomar o seu assento. Pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, quem está com calor aí? Meu Deus. Hã? Vocês estão com calor? Eu imagino o bispo. Imagina o bispo de terno. Mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Tudo é para a honra e glória. Quem disse que o Senhor nos chamou para facilidades? As pessoas, elas têm um engano em relação às coisas do Senhor. As pessoas acham que o Senhor nos chama para vivermos facilidades. É mentira. O Senhor nos chama para caminharmos com Ele. E se vier luta, Ele está com a gente. Se vier desafios, Ele está com a gente. Venha o que vier, Ele vai estar com a gente. Glória a Deus. Então, as pessoas, elas acham que quando elas vêm para o caminho do Senhor, a vida vai virar um mar de rosa. É engano, gente. O Senhor nos chama sim para uma vida abundante aqui na terra, em todas as áreas das nossas vidas, e ainda nos chama para a sua glória eterna, para um dia reinarmos e vivermos com Ele eternamente. Mas enquanto a gente estiver aqui, gente, se prepara, que vai ter luta, vai ter desafio, como todos os outros, faz parte. Sabe por quê? Nós vivemos numa terra caída por causa do pecado. Desde que Adão pecou, a terra se descaracterizou da sua originalidade. E quando o pecado entra no mundo, junto com o pecado entra todas as coisas ruins. Mas o Senhor nos garante que Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Todos os dias. Essa que faz a diferença. Aquele que não tem o Senhor se levanta como todos nós de manhã. Todas as manhãs. Com desafios, com lutas, com situações que têm que serem vencidas. E tem pessoas que não querem nem levantar de manhã. Sabe aquela pessoa que dorme muito? Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque talvez a vida dela dormindo é melhor do que acordada. Porque quando nós estamos acordados, é para vencer as nossas lutas, os nossos desafios. E o Senhor nos garante que Ele vai estar com a gente. Ele nos garante. O Senhor não chama desocupados. Hoje eu estou ministrando aqui, mas ontem, essa semana, foi uma semana corrida demais. Com lutas, com desafios. Ontem eu cheguei em casa, era 6:30 da tarde. Entrar na presença do Senhor, buscar a direção do Senhor por uma palavra. Apesar de já ter o tema que a pastora já tinha estabelecido, há 15 dias atrás o apóstolo pregou sobre grande tribulação, se eu não me engano. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. E o que a vida cristã, ela é feita de desafios, gente. Só que a vida cristã, muitas vezes, ela parece, para os incrédulos, ficção científica. Muitas coisas da vida cristã, muitas coisas de Deus, para aquele que não crê, parece ser ficção científica. Por exemplo, numa época em que nem chovia, um maluco, um velho, começa a construir um barco grande. E falando que viria um grande dilúvio sobre a terra, ia ser derramado água copiosamente. Quem deu ouvido para ele? Por aproximadamente 125 anos, Noé ficou construindo a arca, indo lá no meio da selva, cortando madeira. Vocês acham que era facinho, era só fazer que nem vocês fazem hoje? Vai lá na madeireira, compra a madeira prontinha, vai no supermercado, compra a comida prontinho. Tinha que sair arrancar na unha
era cortar as árvores, preparar 125 anos. Você acha que as pessoas deram crédito para ele? Ninguém deu crédito, porque só ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras entraram na arca e foram salvos naquela geração. O resto tudo morreu. Por quê? Porque as coisas de Deus, para quem não crê, muitas vezes parece que é loucura, é ficção científica. E nós vamos falar hoje de um tema, eu te convido a ficar de pé. Está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Tessalonicenses 4, 13. Tessalonicenses está depois de Colossenses. Todos acharam? Vem Filipenses, Colossenses, depois Tessalonicenses. Enquanto todos acham. Estava vindo para cá hoje, eu gosto de tomar um suquinho de uva. Eu trago no carro. E eu fui tomar um suquinho de uva, caiu da minha roupa, manchou tudo. Eu tinha 2 opções, ou ficar bravo, roupa branca, tá tudo manchado de vinho, cor de vinho, ó. Mas eu tinha a opção de glorificar o Senhor. Que nem diziam os mais velhos, vão-se os anéis e ficam os dedos. Vai-se a calça suja e fica as pernas. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, Tessalonicenses 4:13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, que são os que estão mortos, para não vos entristeceres com os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Pode tomar o seu assento. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento. Todos aqui já ouviram falar disso? Tem uma visão superficial do que é o arrebatamento. O arrebatamento, em síntese, vai ser um episódio futuro, escatológico, em que os mortos vão ressuscitar, os que morreram em Cristo, com a fé no Senhor Jesus, e os que estiverem vivos naquele momento, que professarem uma fé no Senhor Jesus Cristo, irão ser tirados da terra, subirão, e o Senhor também descerá do céu. Em algum momento haverá um encontro dos que sobem com aquele que desce nas alturas. Isso parece loucura para quem não crê. É o que eu acabei de falar sobre a arca de Noé. Parece loucura. Como assim? A gente vai flutuar? Vai. Que naquele momento, aqueles que estiverem vivos, ou mesmo os que partiram, vão se encontrar com o Senhor nas alturas. Qual é a ideia que a igreja tem de arrebatamento?
Um por um. Como que a igreja tem a ideia do arrebatamento? Porque todos nós temos um senso comum. Todas as pessoas elas têm algo que ouviram a respeito do assunto. A ideia geral que corre no meio dos crentes, dos evangélicos, do mundo gospel, é a seguinte ideia: que vai surgir uma figura carismática que, num primeiro momento, vai ser uma figura admirada pelo mundo inteiro, o chamado Anticristo. Vai ser um homem que vai surgir e ele vai arrebanhar uma quantidade enorme de pessoas e ele vai estabelecer um poder mundial. Ele vai dominar. Num primeiro momento parece ser uma pessoa boa, mas em seguida a isso ele vai mostrar suas garras e vai mostrar ao mundo para o que veio. Estabelecer algo maligno, a encarnação do próprio Satanás. Esse é o senso comum que todas as pessoas têm do arrebatamento. E quando vier esse momento em que ele mostra as suas garras, em que ele vem para oprimir a terra, os crentes, secretamente Jesus toma os crentes. E os crentes são arrebatados. A igreja não vai participar disso. Quantos ouviram dessa maneira? É a maior parte de nós acreditamos que o arrebatamento se dará dessa maneira. Essa doutrina, hoje, devido ao tema, a pregação ela acaba sendo meio que um estudo, porque tem um tema específico. Essa doutrina, esse ensinamento, tem uma característica que foi dada a ela e ela é chamada de doutrina dispensacionalista ou do arrebatamento secreto da igreja. Essa é a maneira que a maior parte dos crentes, do povo de Deus, acredita sobre o arrebatamento da igreja. Só que esse arrebatamento, contado dessa maneira, ele surge de um movimento criado lá no ano de 1500. Gente, faz tempo ou não faz? Aproximadamente 500 anos, século XVI. Um padre jesuíta chamado Francisco Rivera. Um padre jesuíta chamado Francisco Rivera. Naquele momento estava nascendo, estava gatinhando ainda, o protestantismo. Você sabia que nós somos considerados os protestantes? Era um momento onde houve um rompimento da Igreja Católica com aquilo que nós chamamos hoje dos evangélicos. Para a Igreja Católica, nós somos os protestantes. Nós somos os protestantes. Um movimento que teve origem com Martim Lutero. E aí, nessa época, aquelas pessoas que não estavam mais adeptas ao cristianismo da Igreja Católica, elas começaram a atribuir à Igreja Católica a figura do
anticristo. Estavam atribuindo, falando, não, o anticristo é a Igreja Católica. O anticristo é o papado. E esse padre, chamado Francisco Rivera, para desviar a atenção da Igreja Católica, para desviar a atenção dos protestantes em cima do clero, em cima do papado, ele cria uma narrativa de que o anticristo, naquele momento, era um camarada que todos já ouviram falar dele, um camarada chamado Nero. Já ouviram falar de Nero? Nero foi um personagem muito conhecido da época. Ele foi conhecido por tacar fogo em Roma. O cara tinha instinto de... Como que chama? Pirografia. Quem taca fogo tem um nome. E esse camarada jogaram na conta dele que ele era o anticristo na época. E junto dessa narrativa do padre Francisco, ele fala que num futuro, aí entra a doutrina futurista, que num futuro ia se levantar uma figura mundial e que ia perseguir a igreja e que Jesus iria tirar a igreja desse momento e que a igreja não passaria pela grande tribulação. São coisas que parecem que é uma historinha isso. São coisas que parecem... Quem vivia um mês antes de Jesus nascer, achava que a vinda do Messias era um conto da carochinha. Porque as coisas de Deus, elas são assim. O inimigo, ele usa das situações, ele usa das circunstâncias para pôr descrédito naquilo que Deus estabeleceu, naquilo que Deus criou. Então, no século XVI, foi isso que surge, falando do arrebatamento da igreja. Como seria? Só que essa doutrina, ela fica meio calada até mais ou menos o século XIX, por volta de 1800. Até 1800, ela fica meio em stand-by. Aí surge um camarada, que eu até anotei o nome dele aqui, para eu não esquecer. Ela começa a ter uma ascensão na voz de um camarada chamado John Darby. John Darby. Ele era um estudioso, ele era um teólogo, ele era um pregador irlandês. Vocês estão comigo? Amém. Ensinamento às vezes não é fácil de assimilar. É mais gostoso aquele culto de pular, gritar e palavra de vitória. Nós precisamos entender as coisas do Senhor. Nós precisamos entender. E na voz desse camarada, de Darby, essa doutrina criada pelo padre Francisco começa a ter voz novamente. E um discípulo desse Darby, um outro camarada chamado Scofield, esse era americano, Darby era irlandês. Scofield, ele começa a pregar a doutrina do arrebatamento secreto, em que a igreja vai ser tirada da terra num abrir e piscar de olhos. Sabe aquilo lá? Tem um filme, eu não assisti ainda, mas quem assistiu, ele relata um pouco disso que vai acontecer. Um filme chamado Deixados para Trás. Esse filme relata que vai estar algumas pessoas e de repente nós estamos aqui no culto e de repente, puf, todo mundo sumiu. Aviões desgovernados, carros desgovernados, crianças sumindo, pessoas desesperadas, os jornais anunciando
uma população sumiu, um povo sumiu, foram arrebatados, sumiram, foram abduzidos por alienígenas. Os noticiários, eles vão falar dessa maneira, ninguém vai entender. Agora os que conhecem a palavra vão interpretar, falar: o Senhor tirou a sua igreja da terra. Essa doutrina, ela fala dessa maneira. E Scofield, ele pega e lança na época uma Bíblia chamada Bíblia de Scofield, que tem um ensino sobre o arrebatamento. Isso no princípio de 1900. E ele começa a ensinar a igreja dessa maneira. E isso vai sendo disseminado, pregadores famosos vão ensinando isso para a igreja. Mas é aqui que vem um ponto, que existem discordâncias. Porque há uma linha de crentes que acreditam no arrebatamento dessa maneira, no arrebatamento secreto, no arrebatamento onde de repente o Senhor volta e toma a sua igreja. Existem aqueles que acreditam que isso é só uma simbologia bíblica, que não vai acontecer. Outros acreditam que vai acontecer de maneira histórica. Sim. Alguns acreditam que em secreto, do jeito que eu falei, é tomado da terra, desaparece. Outros acreditam que vai ser um evento público, onde todos verão. Já aconteceu. Exatamente, que já aconteceu. E outros acreditam ainda que vai ser antes da grande tribulação. E outros acreditam que vai ser depois da grande tribulação. Então há muita especulação sobre esse tema, sobre o arrebatamento. Existe uma grande especulação sobre como vai acontecer. A pergunta do milhão é: como será? Quando será? Isso é o que nós entendemos. Todos se familiarizam com o que ouviram até agora sobre o arrebatamento? O pouco que já ouviram? E se eu decepcionar vocês? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso? Se você quiser ler, leia na sua casa depois. Está lá no livro, leia o livro de Marcos, capítulo 13, inteiro. O próprio Jesus falando do episódio que vai acontecer. A grande tribulação, gente. Hoje, a gente está aqui dentro da igreja de livre e espontânea vontade e não tem polícia vendo, não tem nada nos perseguindo. Nós temos a liberdade para vir ao culto, cultuar a Deus, professar nossa fé, falar em público que nós cremos em Jesus Cristo, falar em público do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mas vai chegar um tempo que se você fizer o que você está fazendo hoje, de maneira livre, você vai ser morto, vai ser perseguido, como já existe em alguns países do mundo, que você não pode professar uma fé no Senhor. Vai chegar esse tempo. E hoje, com toda essa liberdade que nós temos, que a igreja tem, as pessoas, elas brincam com as coisas de Deus, elas não querem dar ouvido às coisas de Deus, elas não se posicionam em relação às coisas de Deus. Imagine quando chegar aquele tempo onde vai haver uma perseguição tão tamanha, que quem falar que crê em Jesus Cristo é morte na certa, irmão. Você já pensou nós estivesse hoje aqui, nesse exato momento, você que está me vendo pela internet, chegasse um policial aqui, um bando de polícias, e falasse assim, ó, faz uma fila aqui. Quem falar que crê em Jesus Cristo, está morto. Mas você tem a chance de negar. Se negar, você segue a sua vida. Quantos de nós professaria a fé nele? Com um fuzil na cabeça?
Você já parou para pensar nisso? Você que me vê pela internet, já parou? Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala sobre esse episódio. Ele fala que vai haver um princípio de dores, guerras, rumores de guerras, pestes. Alguém se identifica com isso? Tem acontecido alguma coisa relacionada a isso no mundo? Guerras, rumores de guerra. Você se lembra, quem conhece um pouquinho de Bíblia, vocês se lembram de quando Deus vai tirar o povo do Egito, que estava escravo? Que Deus tinha prometido a liberdade para o povo do Egito? Se fosse um culto hoje, naquela época, lá no Egito, nós estivéssemos aqui cultuando a Deus e alguém perguntasse: bispo, você acha que está próximo a nossa libertação? Porque aquele povo estava clamando por liberdade ao Senhor. Eles estavam escravos naquela terra. Eu diria o seguinte: os sinais, o rio Nilo virou sangue, veio um enxame de abelhas, de moscas, veio gafanhotos. Os sinais estão apontando que o tempo está próximo. É a mesma coisa hoje. Bispo, está próximo ao arrebatamento? Eu não sei quando vai ser. Mas os sinais indicam que o tempo está próximo. Só que daí Jesus, em Marcos 13, ele fala do princípio das dores e ele fala depois de uma grande tribulação que vai acontecer na terra, que vão ser dias tão terríveis que nunca houve igual desde que Adão foi criado. E que se esses dias não fossem abreviados, nem os escolhidos, ou seja, a igreja, seria salva. De tamanha perseguição. Só que Jesus não está falando que a igreja saiu da terra, gente. Jesus não está falando que nós fomos arrebatados. Jesus está falando que vai vir uma grande tribulação e que se o Senhor não abreviar esse tempo, nem a igreja dele vai ser salva. E logo em seguida, Jesus fala assim, e aí se verá no céu a vinda do Filho do Homem com poder e grande glória. É um evento que o mundo inteiro vai ver, igreja. É um evento que a humanidade inteira verá. Não vai ser em secreto. Todos verão. Todo olho verá a vinda do Senhor nas nuvens. E juntamente nesse momento, Ele vai dar ordem aos seus anjos para saírem e recolher o seu povo nos 4 cantos da terra. É aí, nesse momento, que se dá o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, segundo as Escrituras, é a volta de Jesus e ele dando ordem para os seus anjos para arrebatar a sua igreja. É nesse momento. Se você crê de outra maneira, amém. Se você crê que vai ser de maneira secreta, nós estamos aqui, aí de repente, num abrir e piscar de olhos, nós vamos desaparecer, amém. Mas, se prepare para a grande tribulação. Viva como se a grande tribulação fosse realmente acontecer e você passasse por ela. Porque se acontecer o arrebatamento antes da grande tribulação, você está no lucro. Mas se ele não acontecer, você está preparado para passar. Sabe por quê? Porque a gente tem a falsa impressão que Deus vai nos livrar das tribulações.
Deus nunca prometeu isso, gente. Deus nunca prometeu que irá nos livrar de tribulações. Pelo contrário, a palavra de Deus diz assim, que o justo, ele sofre muitas aflições. Muitas aflições o justo sofre. A vida de alguém aqui é um mar de rosa. Tem momentos, tem períodos em que a coisa fica mais calminha. Mas do demais, tem todo dia um leão para nós pegar pela juba e jogar no chão. Mas a gente pega sozinho esse leão? Não pega. O Senhor está conosco. O Senhor não nos chamou, como eu disse lá no início, para as facilidades. Deus trouxe um juízo sobre a terra na geração de Noé, que foi o dilúvio. Deus não arrebatou a família de Noé para tirar a família de Noé do dilúvio. A família de Noé e Noé passaram pelo dilúvio, mas Deus os guardou no dilúvio. Se tivermos que passar por essa grande tribulação, o Senhor estará conosco. Se nós pegarmos na Idade Média, igreja, o que acontecia com aqueles cristãos da época, é que a gente hoje, a gente brinca muito com as coisas de Deus, porque está muito fácil. Naquela época, sabe quem era cristão, o que era feito? Era lançado na arena do Coliseu para ser devorado por leões. Quem professaria uma fé no Senhor, sabendo que o leão estava lá dentro daquela jaula e ele ia ser solto para te devorar? E Deus não arrebatou nenhuma dessas pessoas. Então aquilo que vai ter que acontecer, que está determinado pelo próprio Deus, vai acontecer. E quem estiver vivo nesse momento, se nós não tivermos sido chamados pela morte, nós vamos passar por esse momento. Nós vamos sim ser arrebatados pelo Senhor, se estivermos vivos nesse momento. Mas na volta do Senhor Jesus Cristo, que Ele volta, nos arrebata e estabelece o seu governo. Porque nós temos um sentimento egoísta, mesmo muitas vezes, sem sabermos. Por exemplo, é o que a gente pensava até eu falar isso. Na hora que o pau torar nessa terra, na hora que o negócio envermelhar mesmo, pronto, a igreja é tirada, nós estamos de boa. Os que ficar, que fiquem. Mas as Escrituras não estão dizendo isso. Está dizendo que vai vir uma grande tribulação. E que o Senhor Jesus, depois dessa tribulação, Ele volta e arrebata a sua igreja. Mas sabe o que não pode acontecer? O que aconteceu quando Deus tirou o povo do Egito. Porque Deus tem profeticamente estabelecido um tempo para todas as coisas. Mas, é aí que vem o problema. Deus tem estabelecido um tempo profético para todas as coisas, mas a rebeldia do seu povo faz com que esse tempo se prolongue, esse tempo se adie. Por exemplo, quando Deus tira o povo do Egito, você acha que o plano de Deus era para segurar aquele povo 40 anos no deserto? Jamais! Nunca fez parte dos planos de Deus isso. Mas a rebeldia do povo fez com que eles ficassem 40 anos no deserto. Pode ser que Jesus esteja às portas para vir, para tudo isso acontecer. Mas talvez a sua igreja não esteja posicionada ainda como Ele espera que esteja. Será que se chegar esse tempo, hoje, começar uma grande tribulação, surgir uma figura mundial do anticristo,
e começar a nos perseguir, quantos de nós será que continuaríamos andando com o Senhor? Você já fez essa pergunta para você? Quantos de nós continuaríamos dizendo Jesus Cristo é o Senhor? Porque é que nem a morte, né, igreja? Todo mundo quer ir para o céu, não é? Todo mundo quer ir para o céu? Todo mundo encara a morte de uma maneira pessoal. Tem muita gente que não se preocupa mesmo com isso, até ela bater na porta. Mesmo aqueles que vão para o céu, que sabem da salvação, na hora que ela bate, ora por mim, igreja. Não é assim? Está lá no leito de enfermidade, sabe que está salvo, sabe que vai para o céu. Ora por mim, pastor, ora por mim, apóstolo, ora por mim, bispo. É assim. Porque enquanto não acontece, é fácil a gente ter uma narrativa na nossa boca. O problema está quando a gente se dá de frente com a situação. Então nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para o pior. Porque se o melhor vier, a gente passa de boa. E você achando que andar com o Senhor é só maravilhas, né? Gente, tudo tem um preço a ser pago. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Tudo custa algo. Aquilo que é de graça, desconfie. A graça do Senhor, ela é de graça, mas ela tem o preço da renúncia. Ela tem o preço do arrependimento que nós temos que pagar. Porque sem arrependimento, a graça ela não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. A graça ela precisa ser paga sim, uma renúncia de tantas coisas. Vai chegar esse tempo, igreja. Parece que o que eu estou falando aqui hoje é besteira, é loucura, mas é muito sério. É muito sério. É muito sério. O mundo espiritual é muito sério. É que por a gente não ter um contato físico, visível com o mundo espiritual, as pessoas elas acabam não dando a ênfase, a seriedade. Lá na África, as manifestações espirituais elas são muito violentas, principalmente das trevas. Da parte de Deus também, milagres, coisas sobrenaturais. A parte das trevas se manifesta de maneira muito intensa. Lá, quando se fala de Jesus Cristo, na África, para os africanos, eles sabem o que é o mundo espiritual. Eles têm ideia do que é o mundo espiritual. Aqui a gente leva no banho-maria. Aqui as pessoas que mexem com bruxaria, com feitiçaria, com coisas das trevas, elas acreditam muito mais no mundo espiritual do que nós que somos da luz. Muito mais. Porque elas veem as manifestações espirituais que acontecem. Tem um negócio lá na África, eu não sei se vocês já viram. Como que chama aquele negócio? De palha? Zanguebeto. É um negócio de palha. Assim, ó. Posso tirar isso aqui, pastora? Depois a gente arruma. Imagina que isso aqui seja de palha. É de cabeça para baixo assim. E tem que nem um cabo de vassoura aqui. E fica de pé no chão. Só que é grande. Do tamanho de uma pessoa. Pastora, depois eu arrumo, tá? Não fique olhando muito. Aquele negócio, eles fazem lá o ritual deles, aquele negócio começa a se mexer e dançar, gente. Uma manifestação espiritual do mal se apossa daquilo. Então, quando eles falam, quando um africano entende de Jesus Cristo, ele entende das coisas de Deus, ele não brinca, porque ele sabe que o mundo espiritual é sério e violento.
E as manifestações são poderosíssimas. E aqui a gente leva no banho-maria. O pastor prega no final de semana. O pastor ensina e fala. E as pessoas acabam não dando crédito, porque parece que é só blá blá blá, só conversinha. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Nesse exato momento, tem gente morrendo e dando de cara com o outro lado da vida e vendo que negou a vida toda a graça que o Senhor estendeu e não está salva. E está vendo o que tem do lado de lá, nesse exato momento, gente. E é o que acontece todos os dias. Nós ensinamos, nós mostramos. E as pessoas, elas brincam. Elas vivem de qualquer maneira, como se nada fosse acontecer. Como se fosse apenas um passeiozinho que nós estamos aqui nessa terra. É uma palavra dura, pesada, mas é uma palavra que te traz vida, que te traz direção, que te posiciona para viver aquilo que o Senhor preparou. E eu concluo aqui. E o desejo do meu coração é que essa palavra entre tão poderosamente no seu coração, que de hoje em diante, cada um de nós enxergue o mundo espiritual com mais seriedade, as coisas de Deus com mais seriedade, com a seriedade que deve ser encarada, para que você não seja surpreendido. Porque quem vai ser surpreendido naquele dia é cada um individualmente. Ninguém vai ser surpreendido por você. É você mesmo. As coisas espirituais é você com Deus. Então, aproveite todos os dias a graça do Senhor que está estendida. Quando Jesus veio, fechou o livro da lei. Ele cumpriu tudo ali nele. E abriu o livro da graça. O livro da graça está aberto, que é o favor imerecido. É o Senhor nos dando aquilo que não merecíamos. Mas esse livro também vai fechar um dia, gente. Um dia esse livro vai se fechar. Até quando brincaremos com as coisas de Deus? Que Deus abençoe vocês. E que vocês possam refletir